Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje, nossa convidada é a doutora Poliana, que ela é fisioterapeuta, especialista em gerontologia, e também nós vamos falar um pouco a respeito de microfisioterapia. Poliana, um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, estou bem feliz. Ô Poliana, inclusive você estava comentando agora há pouco comigo que você tem outros cursos, né, que você fez. Conta para os nossos telespectadores que eu acho que é importante. Sim, eu tenho formação internacional em microfisioterapia, leitura biológica, estou fazendo a formação em renascimento, fiz osteopatia estrutural. Muito bom, Poliana. Nossa, eu ando nessa vida estudando. Eu acho que a gente nunca pode parar de estudar, não é verdade? Sim, a minha paixão é estudar. Poliana, então agora há pouco eu falei que você é especialista em gerontologia. Vamos explicar então para os nossos telespectadores o que vem a ser a gerontologia? A gerontologia é uma especialidade que está dentro da geriatria, né, que são os médicos que fazem a geriatria, e ela busca a promoção da saúde e até a reabilitação física dos idosos. Então, a gente cuida desde a prevenção até a reabilitação dos pacientes idosos. Tratamento completo, né, Tratamento Poliana? completo. Ô, Poliana, e falando também, né, nós falamos que você faz a parte de microfisioterapia. Então, o que vem a ser a microfisioterapia e também a leitura biológica? Sim, a microfisioterapia é uma técnica manual que ela visa tratar as emoções ou traumas físicos, químicos que o paciente tem, às vezes, dentro do útero da mãe. Olha e às só. vezes até antes da concepção, e isso causam fragilidades nos tecidos e uma hora isso explode e gera doença. Por exemplo, já que você falou em doença, que tipo de doença? O que pode acontecer? Então, a microfisioterapia, ela trata todos os tipos de patologias. Todas. Todas, desde emocionais, então chega muito no meu consultório depressão, ansiedade, síndrome do pânico, oscilações, pacientes que oscilam muito de humor e doenças gastrointestinais, problemas de tireoide. Puxa, Sim, doutor, isso é muito bom. É uma técnica abrangente. E a leitura biológica, como você me perguntou, então são duas especialidades diferentes. Tá. Ela é baseada na nova medicina germânica, que foi uma técnica criada por um médico alemão. E a pergunta-chave é: por que estou doente? Qual a causa? Por que o órgão ele está fazendo um tumor de pulmão, ou então uma tireoide está secretando mais ou menos hormônio? Então, por que biologicamente? Então, a leitura biológica ela busca essas informações. Essas informações, a causa inicial da doença. Puxa, Poliana, isso é muito interessante, né? Muito legal. Lindo. Só para entender, assim, para explicar para os nossos telespectadores, então, a microfisioterapia você falou que é o trabalho realizado manualmente. Com as mãos, isso. Então, o paciente chega no consultório, a gente faz uma avaliação, né, breve, anamnese ali de antecedentes cirúrgicos, pega toda a queixa do paciente e depois a gente faz uma varredura no corpo, buscando as informações dessas memórias. Então, assim, o paciente sofreu um trauma, Tá. o sistema imunológico dele não conseguiu liberar aquilo, aliviar aquele processo e aquilo cicatriza nos tecidos. Certo. E a gente, com as mãos, a gente vai buscar essas memórias na pele e ali a gente faz a informação para o corpo e dar essa informação como se fosse por exemplo, uma acupuntura, por exemplo. Certo. Diagnostica e eles vão com a agulha. Isso. A gente vai com as mãos. Então, assim, deixa eu te incomodar mais uma vez. Não. Só para o telespectador não ficar com dúvida e entender direitinho. Sim. Que eu acho que é um trabalho muito bonito que você está realizando, né? Um trabalho fantástico. Então, tipo assim, não é massagem. Não. Você trabalha com a mão para fazer o teu tratamento. Isso. Então, o Patrice Benini e o Daniel Grosjean, que são dois fisioterapeutas franceses, criadores da microfisioterapia, eles mapearam, fizeram mapas. Então, a gente tem mapas que a gente investiga no corpo, não é massagem. Então, são bloqueios na pele que a gente verifica e ali a gente faz a leitura do sintoma. Então, se você chega para mim com uma queixa
de tireoide, por exemplo, eu vou fazer a leitura do sintoma com a mão, Tá. e ali eu vou no mapa específico, e aí sim eu informo por corpo. Então tem vários tipos de palpação. Se eu quero atingir o sistema nervoso, é uma palpação. Se eu quero atingir o músculo, outra palpação. Então eu só dou a informação como se eu fosse o agressor no corpo, o corpo responde e começa o processo de autocura. Então assim, eu sou só um instrumento que vou... Mas é um instrumento importantíssimo, né? Que se não fosse você, não teria cura, não é verdade? Isso, e aí eu acho o bloqueio no órgão ou no músculo, com as mãos eu vou lá e dou a informação. Olha, corpo, tem uma lesão aqui que você não conseguiu tirar. E você não usa aparelho? Nada, é só as Só a mãos. mão? Então, a micro ela é uma técnica que foi pelo estudo da embriologia. Então, eles estudaram os tecidos desde a formação do embrião até a vida, né, fetal e tal. E eles descobrem na pele todo esse ectoderma, que é a pele, e as informações aqui na pele a gente busca esse bloqueio e informa. E é Poliana, muito simples. É um assunto muito legal, né? Eu acho Sim. que poderíamos conversar aqui o dia todo, né? Acho que tem Sim. muita informação Sim. para poder passar, não é verdade? Mas assim, parece complexo, mas é simples. É achar o bloqueio na célula. Sim, informa... mas é simples para quem sabe, para quem estudou essa parte, não é verdade? Então, Cada um na sua, sim, né, Poliana? Informe e pronto. Doutora, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com a doutora Poliana, que é a nossa convidada. Doutora, como surgiram esses tratamentos com a microfisioterapia? Leitura biológica, né? Leitura, Então a micro, eu falei, né, que foi na França, com Patrice Benigno e Daniel Grosjean, onde eles são osteopatas e eles viam que os pacientes iam para o tratamento, melhoravam, mas aquela doença voltava. Então tinha recidiva. E eles falaram, a gente precisa ir além. Que foi aí que eles começaram a estudar embriologia, que eu expliquei agora há pouco. Isso. Filogênese, que é a evolução do ser vivo, e a física quântica. A física quântica, ela também entra na microfisioterapia. E a nova medicina germânica, que é a leitura biológica é baseada na nova medicina germânica, foi criada pelo Dr. Ammer, que é um médico alemão. Certo. Ele perde o filho assassinado pelo príncipe de Roma, acidentalmente. O Dr. Ammer médico e a esposa médica tinham a saúde perfeita, alimentavam bem, e ele desenvolve câncer de testículo e a esposa de mama, logo depois. De repente, assim? De repente. E ele falou, só pode ser pela morte do meu filho. E ele trabalhava no hospital, que era, né, tinham pacientes com câncer, e ele falou, eu vou estudar. E ele começou a colher as histórias desses pacientes, o que tinha acontecido antes de ter o câncer, e aí ele começou a fazer tomografia computadorizada, porque ele queria mapear o cérebro para ver esse impacto, onde era no cérebro, que controlava o órgão, e aí ele descobriu a tríade, né? Cérebro, psique e órgão. Então, o impacto... Isso é muito interessante, hein? Né? Impactando o cérebro, dando informação para o cérebro, e aí ele descobriu. Ele estudou 40 mil casos. Nossa. Muita gente. É muita gente, é uma estatística enorme, né? Muito, E ele, depois, assim, ele tentou o pós-doutorado dele nisso, não foi aceito, mas ele falou, não vou desistir, né? E aí ele foi até preso, ele perdeu a licença médica. Só que, assim, no tribunal, eles viram os prontuários dele, ele atendeu 6.500 pacientes com câncer. Nesse prontuário, 6.000 em 5 anos estavam vivos. Só 500 tinham morrido. Puxa vida. Sim, em estatística 5 anos. alta, que é, né? Uma estatística altíssima, né? Sim, e a gente sabe que nesses 5 anos é o ponto-chave de viver ou morrer. E aí ele foi estudando isso e essas informações estão chegando no Brasil, né? Super que bom que estão chegando, né, Poliana? E que bom que tem gente estudando isso, né? Sim, pra gente trazer mesmo pra cura dessas pessoas, né? Bom, como você está falando em cura, então, tipo assim, dá para fazer o diagnóstico e curar. Sim. Com a micro, a gente faz o diagnóstico, a gente fala até que a gente é faxineiro do corpo. A
A gente vai com a mão ali. Que bom que tire o que tá ruim, que né? tira tá essas sujo, memórias, assim, né? Deixar a pessoa mais leve. Lógico. E com as mãos a gente faz o diagnóstico, né? Como eu falei, a gente pode datar esse evento. Então, assim, eu pego os pacientes. O que aconteceu quando você estava com 2 meses na barriga da sua mãe? Como foi a gestação? Que ela sofreu uma separação brutal, morreu alguém na família? O paciente fala, poxa, é aí. Essa memória, esse trauma muito grande, fragilizou aquele tecido, deixou cicatrizes. E ali a gente fala, é no órgão? É no sistema nervoso? Então, cada um vai ter uma palpação específica. E a gente trata com essa palpação. E o tratamento é com a palpação e não com medicamento? Não usamos nada de medicamento. Por isso que é uma terapia complementar à medicina. Então, a gente trabalha com médicos, com psicólogos, para ser multidisciplinar. Sim, para a gente ter um resultado mais rápido. Ô, Poliana, eu acho que é uma coisa interessante também, se você puder explicar, como que ocorre a autocorreção, né, dessa memória celular de trauma físico, químico, pela microfisioterapia. Pela microfisioterapia, sim. Então, assim, ali um tecido fragilizado, a gente, com as mãos, a gente detecta se foi um trauma físico. Então, quando é um trauma físico, não tem muito ali o que investigar, né, de emoção ou químico. E com essas palpações específicas, então, assim, uma cronicidade, a gente vai fazer uma palma que a gente roda com as mãos. Quando se tem, é no sistema nervoso, uma palpação mais específica, o corpo, ele entende a agressão, então, ou seja, ali está a cicatriz daquela agressão. A correção é feita assim, eu palpo, dou o estímulo, sistema imunológico, alguma coisa errada está aí, informando. Né? E aí ele começa a trabalhar, liberando essas memórias e limpando do corpo esses traumas que ficaram ali nessas células. Poliana, por exemplo, uma curiosidade, o paciente chega e informa para você na anamnese o que ele está sentindo ou o tipo de problema que ele tem. Mas se o paciente quiser fazer uma avaliação com você, falar, doutor, eu quero fazer uma avaliação para ver se meu organismo está bem, se está tudo bem. Há condições? Sim, a microfisioterapia ela não só trata, ela também previne. Então, a gente consegue detectar nessa varredura do corpo se tem algum órgão que está com disfunção, se tem algum músculo que está com disfunção, e é engraçado porque ele às vezes não fala nada, e aí você fala, poxa, mas você não teve uma infecção de urina esses dias? Que legal, Nossa, olha só. tive. Nossa, mas você teve afta ou você tem herpes? Nossa, Poli, tive. Como que você sabe, né? Como você descobriu, sabe? né? Que legal, porque Poliana. ela tem ela vem baseada nessa filosofia oriental. Então a gente tem o que eles têm na acupuntura, os meridianos, para a gente as estradas. Então se eu passo a mão e detecto aquele órgão, e aí eu vejo se está no sistema nervoso, vão dar patologias emocionais. Certo. Se está no próprio órgão, por exemplo, infecção de urina, e aí ele fala, nossa, mas você sabe disso, entendeu? Então ela previne. Então previne porque na micro a gente fala que a gente vai botando as coisas dentro do pote. Aquelas memórias. Então o corpo ele vai te protegendo até uma hora que a panela de pressão explode e aí vem o sintoma. Então é muito legal procurar na prevenção. Eu acho porque que você não... como prevenção é ótimo. Sim, né? porque daí você não deixa explodir, né? Exatamente, não deixar acontecer para tratar, não é verdade? Sim. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com a doutora Poliana, que é microfisioterapeuta, e neste bloco também a presença da Juliana, que voltou aos nossos estúdios, trabalhou um tempo conosco e agora está de volta. Ju, é um prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda. Doutor Luciano, é um prazer estar aqui com vocês novamente, trabalhar com essa equipe maravilhosa. Obrigado, Ju. Sinto muito grata por estar aqui novamente. Prazer Agradeço é mais uma vez pela oportunidade e vamos ficar juntos aí por um bom tempo, se Deus quiser, né, Ju? Estamos aqui hoje com a doutora Poliana, né, para responder as perguntas, né, dos nossos telespectadores. E lembrando, né, doutor, que a identidade dos telespectadores que mandaram as perguntas serão mantidas em sigilo por questões de ética, Perfeitamente, é isso mesmo, Ju. Tá bom. Doutora, então vamos lá, vamos comentar então para a gente explicar mais alguma coisa que eu acho que assim, tá um papo muito gostoso e muito informativo, né? Vamos falar das contraindicações, né, ou restrições quanto ao uso da microfisioterapia.
A microfisioterapia ela não tem contraindicação. O que a gente toma cuidado é com grávidas até 3 meses de gestação e pacientes com câncer terminal, por conta das reações que podem dar e ser muito fortes, né, para esses pacientes. Devido ao tipo de tratamento, a manipulação Sim, com o paciente. Isso, porque na fase de cura, eles podem ter enjoos, então na grávida aumenta a pressão intraabdominal, Isso. pode ter diarreias, sintomas muito fortes de eliminação que eles Que já não há estão... necessidade da grávida passar por isso. Sim, e os né? pacientes com câncer, às vezes na fase terminal já estão debilitados, e aí você, né? Então assim, a gente pode dar um suporte, mas não tem que ter esse cuidado. Lógico. Doutora, se eu pedir para você exemplificar, lógico, sem faltar com a ética, sem citar nome de paciente, Sim. mas assim, como que se é realizado um tratamento, se está algum caso clínico que você já teve, só para exemplificar para os nossos telespectadores, pode ser? Pode, claro. Alergias chegam muito no consultório, então eu atendi uma paciente que ela apresentava alergias pela pele toda. E assim, os exames não davam nada, falaram que era emocional. E ali, com a micro, eu consegui diagnosticar uma sobrecarga renal por excesso de proteína. Então, ela estava Olha. intoxicada. Olha só, Ju. Com a micro, eu tirei essa informação, essa memória. Então, foi uma dieta que ela fez próxima ao casamento dela, que ela cortou tudo que foi carboidrato e dali Perdeu proteína. peso e ganhou alergia. Sim, ganhou alergia. E você acredita que uma sessão, eu encontrei com ela final de semana, porque eu fui para Campinas atender, e já estão secas. Porque normalmente você citou agora o caso da alergia. Alergia, quantas pessoas, eu sou ginecologista, recebo no consultório, não com queixa de alergia só, mas a gente escuta todo dia muitas pacientes relatando, né, que tem alergia, isso, aquilo. Então, puxa, que informação boa que você nos deu. Sim, então. E um outro caso muito legal também, síndrome do pânico. Ótimo. A paciente... Muito bom, né? O paciente com síndrome do pânico, a gente acha medos frontais. Então, são situações que ela tem muito medo do que está por vir. Eu falo que é o leão, o elefante perante o leão. Então, ela está sempre esperando o perigo. Está sempre esperando o perigo. E quando o paciente ele toma consciência disso, então, olha, você aconteceu quando você tinha 15 anos de idade, por exemplo, e você sofreu esse medo... Nossa, pô, então o cérebro ele vai vivenciando tudo aquilo de novo. Então toda vez que ela entra em medo, ela entra em pânico. É como se estivesse voltando no tempo. Sim, né? são trilhos que a gente fala. O cérebro grava o perigo. Então ele entra em contato com aquilo e volta à tona. Então entra em pânico. Então é uma terapia de consciência que a nova medicina traz. Então o paciente, opa, estou sentindo isso, foi por aquele medo. É só uma memória. Vou Poliana, deixar embora. muito interessante. Muito legal. Doutora, nosso tempo está correndo e eu Sim. gostaria que, se fosse possível, respondesse as perguntas que a Juliana vai fazer para você, que são as perguntas dos nossos telespectadores. É Pode isso ser? aí, doutor. Bom, doutor Luciano, recebemos várias perguntas, né, dos nossos telespectadores. Muito E a bom. doutora Poliana, né, está aqui para poder respondê-las, né, doutora? Sim. Tirar todas as nossas dúvidas, né? É isso aí, dos telespectadores, né? Oh, com certeza. Todos nos enviaram. Então vamos lá, pode fazer a primeira pergunta. Doutora, quais as orientações após a realização do tratamento? Após a sessão da micro, a gente pede para o paciente tomar bastante água, com pH alcalino, então acima de 7, e não usar bebida alcoólica, procurar relaxar, dormir bem, respeitar o que o corpo pede, porque muitas vezes sai da sessão de micro, já quer ir para uma balada e não. Tudo tem limite, Tem, né? tudo A alimentação tem alguma coisa a ver com a Sim, a gente, é o que eu falo da micro, a gente está tirando o peixe do aquário. A gente também tem que tomar cuidado com esse líquido, com essa, né, com o organismo. Então, comer comidas mais leves, eu peço até para evitar a carne, sabe, por um tempo, só para dar uma desintoxicada. Então, fazer com que o corpo ele se limpe por completo. E o processo de cura, ele ocorre de 45 a 60 dias. Puxa, então é muito rápido, não é verdade? Sim, mas então, eu fiz uma sessão hoje,
eu só vou ver o paciente daqui 45 a 60, eu tenho que respeitar esse processo. Então, ali ele vai ter... Então, eu peço para seguir essas orientações e tá ali observando os sinais do corpo e relaxando para ter maior Poliana, efeito. muito interessante, né, Juliana? Muito legal, muito legal. Nossa próxima pergunta. Tem idade limite para se realizar este tratamento? Não, Ju. A micro ela pode ser feita desde recém-nascido até os pacientes idosos. Qualquer pessoa pode fazer. Puxa, muito bom. Há algum tipo de reação após o tratamento? Sim. A gente pode ter piora dos sintomas, a gente pode ter reações de desintoxicação mesmo e assim começar. Mas tem pacientes também que já relatam a melhora. Se sentem mais leves, se sentem bem. Então depende do paciente. Cada caso é um caso, né? Cada Como eu caso é costumo brincar. individual. Doutora, sou alérgica a diversos tipos de medicamentos. Eu poderia ser submetida a este tipo de tratamento? Sim. Eu falo Pelo que contrário, deve. né? Deve, né? Sim, Que para coisa tomar consciência do porquê ela é alérgica a esse medicamento. Puxa, muito bom. Muito legal. Doutora, uma curiosidade. Por exemplo, uma queixa muito constante hoje em dia é a depressão. Pela microfisioterapia, a depressão pode ser curada, pode ser tratada? Sim. Chegam muitos pacientes para mim com depressão e nós encontramos... Depressão, eu encontro muito glândula suprarrenal bloqueada, que produz o cortisol. E pela nova medicina germânica, o conflito inicial, eu acho muito pacientes com perda da individualidade. Eu não sei mais quem eu sou. E começam a pôr máscaras. E a microfisioterapia tem páginas de mapas que tiram essas proteções, que tiram essas máscaras. Então o paciente toma consciência dele tá perdendo a essência. E quanta gente hoje, né, que a gente vê perdendo a essência e perdendo a identidade, né? Não sabe quem é, né? Exatamente. E quando a gente toma consciência disso, o paciente toma, a cura começa. Ele começa a voltar para ele o que ele é de verdade. E vem a o cura. paciente, então, bom, vamos pensar, o paciente procura você com depressão e já está fazendo uso de algum medicamento. Sim. Ele vai continuar tomando esse medicamento? Como que é o processo? Sim, ele continua tomando a medicação. A gente faz esse tratamento paralelo ao tratamento médico. Certo. Mas a tendência é parar com a medicação. O que é excelente, Sim, não é verdade? Muito bom. Porque você vai na causa primária. Eu falo que é o iceberg, né? Ali tá a pontinha, a gente vai lá no fundo e daí vem esse processo de cura e liberta do remédio. Essa é a intenção. Graças a Deus, né? Isso é ótimo, né, Juliana? Juliana, tem mais alguma pergunta dos nossos telespectadores? Doutor Luciano, por hoje são só essas perguntas. E você que está nos assistindo, mande suas dúvidas, sugestões de perguntas pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. E acesse também, né, doutora, a nossa página no Instagram e no Facebook, Programa Saúde em Dia. Isso. E quem quiser também mandar alguma mensagem box, pode estar mandando para o doutor Luciano no Facebook pessoal dele, Luciano Tadeu Simão Encrossi. Por hoje é só, doutor Luciano. Juliana, muito obrigado. Poliana, antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Tá. O corpo ele tem uma sabedoria incrível. Então, o que eu deixo para vocês hoje é busquem a causa inicial do sintoma de vocês, escute o corpo de vocês e busque essa compreensão. Não fique só no sintoma, a causa é muito maior. E eu tô aqui para ajudar vocês. Doutora Poliana, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.